Olá, sejam bem-vindos ao canal Money Lab. Todos os anos, a entrega de IRS levanta várias dúvidas entre os contribuintes. No fundo, se compensa fazer a entrega em conjunto ou separado, como é que se podem declarar as mais-valias, qual o anexo correto a preencher, quanto é que vão pagar ou, eventualmente, receber de reembolso. Estas são apenas algumas das questões que surgem para muitos portugueses e este ano, numa parceria resultante entre o Money Lab e a consultora Conceito, vamos responder a todas as dúvidas no consultório IRS. Por isso, já sabe, não se esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e dúvidas ou também pode enviar as questões por e-mail. Para me ajudar, tenho comigo uma especialista em assuntos fiscais, Isabel Silva, Task Manager da Conceito. Olá, Isabel. Olá, bom dia. Temos aqui várias questões, mas eu acho que há uma que é essencial. É para explicar às pessoas como é afinal calculado o IRS, porque ainda existe muita confusão sobre o que é o rendimento coletável, os benefícios fiscais. De forma simples, como é que é calculado? Então, imaginando um caso muito simples, rendimentos da categoria A, a pessoa só tem salário. Imagina, recebe, por exemplo, 30 mil euros por ano. Esse é o valor bruto que a pessoa recebeu, ao qual foi fazendo descontos ao longo do ano, as retenções na fonte. Então, agora, quando vai ser calculado o IRS, a pessoa vai declarar o rendimento bruto, 30 mil euros. E a esse rendimento vai ter uma dedução fixa que está consagrada por lei, que são 4.104 euros. Ou então as contribuições para a Segurança Social, se forem superiores. Neste caso, não vai ser... Aos 30 mil e vamos subtrair os 4.104 e temos aquilo que se chama o rendimento líquido ou o rendimento coletável. A esse rendimento vamos aplicar as taxas de IRS, as taxas da tabela geral de IRS, vai-nos dar o valor da coleta. Ou seja, esse é o imposto. Nós vamos ver se se temos os dependentes, é aqui que entra na... Agora aqui vamos entrar com os dependentes. Pronto, antes disso também depende se temos sujeitos passivos que optam pela tributação conjunta ou não. Porque se tivermos, temos que somar os rendimentos, também duplicamos as deduções e depois aí o que temos é a aplicação de um coeficiente familiar. Se a pessoa apresentar a declaração como não casada, tem o coeficiente 1, vai dividir por 1. Se for optar pela tributação conjunta, vai dividir o rendimento por 2. Ao dividir o rendimento por 2, diminui a base de cálculo do imposto. Aplica as taxas e quando a esse resultado final vai multiplicar por 2, dá-lhe a coleta de imposto. É essa coleta, então vai deduzir as despesas, as deduções à coleta, as despesas gerais e familiares, a educação, os benefícios fiscais. Então, ao fazer essa dedução, apura a coleta líquida. Vai comparar essa coleta líquida com aquilo que já descontou ao longo do ano, as retenções no fonte. Se as retenções no fonte foram superiores à coleta líquida, tem um reembolso. Se a coleta líquida é superior, tem uma diferença a pagar. E é esse o valor que é apurado na nota de liquidação. Quando chegamos ao fim e vemos valor a reembolsar, valor a pagar, o Estado vai devolver aquilo que nós pagamos a mais ao longo do ano, porque nós fomos fazendo pagamentos por conta. Não, nunca se recebe mais do que a retenção, porque não há uma dedução negativa. Portanto, o Estado só devolve até ao ponto em que nós já pagamos. Muito bem. Acho que foi importante para percebermos aqui, digamos, os vários itens que contemplam quando nós recebemos, então, aquele mapa em que finalmente nos indica se vamos pagar, receber ou se realmente há um apuramento de zero. Muitas vezes é confuso perceber aqui o que é o rendimento coletável, como é que é feito esse cálculo. Vamos entrar então aqui nas questões e temos aqui uma questão que diz: não validei as minhas faturas no e-fatura e agora as deduções não estão corretas. O que posso fazer? Então, temos que distinguir aqui dois grupos de despesas. Temos, por um lado, as despesas gerais e familiares e as despesas do IVA suportado, em que essa já não pode fazer nada, porque tinha até 15 de março para fazer reclamação desses valores que não estavam no portal das finanças. Portanto, perdeu esses. Portanto, vão entrar na consideração do cálculo do IRS os valores que estão no e-fatura. Relativamente às despesas de saúde, educação, com encargos com imóveis e com lares, ainda pode, na declaração, inserir os valores corretos que tem.
tem. O que vai acontecer é que depois na liquidação do IRS o sistema vai comparar os valores que foram comunicados ao portal das finanças com os valores que o contribuinte vai declarar. Vai ser aberto um processo de divergências e o contribuinte vai ter que entregar os justificativos daquelas despesas que não estavam no portal das faturas. Mas é um processo simples, pode digitalizar os documentos e submete em resposta ao processo de divergência por internet. Agora, quanto tempo é que aconselha que as pessoas guardem esses comprovativos? Estes comprovativos devem ser guardados durante 4 anos, porque a liquidação pode ser corrigida durante 4 anos. Portanto, os valores que não estão comunicados no portal das faturas têm que ser conservados durante 4 anos. Não deitar fora, exatamente. Os comprovativos. O ideal seria digitalizar, porque há alguns que desaparecem. Porque há alguns que, por exemplo, os combustíveis, por exemplo, são coisas que desaparecem muito. A tinta desaparece. Exatamente, portanto convém digitalizar. Mais uma questão aqui da Rosa que diz: fiz a entrega do IRS e não me aparecem as despesas de saúde quando verifico a prova de entrega. É mesmo assim? Elas estão lá ou fiz alguma coisa de mal? Eu optei por aceitar as despesas incluídas no e-fatura. As despesas estão lá, vão ser consideradas, estão ocultas, nunca irão aparecer na declaração de IRS. Portanto, não há tal necessidade de, o que se diz, puxar o anexo A. Não há essa necessidade, nem ele vai aparecer no comprovativo final da declaração, porque o contribuinte aceitou aqueles valores. O que a pessoa tem que fazer é, quando receber a nota de liquidação, tem que conferir se o valor das despesas aparece nas deduções à coleta, porque se não aparecerem, imagino que há um problema qualquer com o sistema, um bug, portanto a pessoa tem que reclamar da liquidação porque essas despesas não estão consideradas, mas não havendo problema nenhum com o sistema de liquidação, elas vão aparecer na liquidação final do IRS. Portanto, podem ficar tranquilos, não é por não aparecer que não são consideradas. Próxima questão. Tenho 27 anos, mas vivo com os meus pais. Terminei os meus estudos, mas encontro-me numa situação de trabalho precário, que tanto estou a trabalhar uns meses como não. Devo entregar a minha declaração de IRS sozinha ou posso continuar a entregar juntamente com os meus pais, o que me qualifica como dependente? Portanto, só fazer parte do agregado familiar os filhos com idade até 25 anos inclusive. Que no não ano tenham, em que fazem. No ano em que fazem. Portanto, imagino que fez 25 anos em julho, ainda pode entregar a declaração a 31 de dezembro com os pais. A não ser que tenha tido rendimentos superiores ao salário mínimo anual. Aí já tem que fazer uma declaração autónoma de à volta de 7.500 euros, assim, números redondos. Sim. Portanto, abaixo desse valor faz a declaração com os pais. Neste caso, a nossa ouvinte tem 27 anos, portanto já não faz parte do agregado familiar, tem que entregar declaração de IRS autónoma, a não ser que os rendimentos dela tenham sido, por exemplo, rendimentos do trabalho dependente de valor inferior a 8.500 euros. Aí está isento. Aí está dispensada na entrega de retenção de declaração. Se tiverem, a não ser que lhe tenham feito retenções na fonte, se lhe fizeram retenções na fonte, então ela tem que entregar a declaração para fazer o acerto com o Estado. Mesmo que sejam abaixo dos 8.500? Mesmo que sejam abaixo dos 8.500 euros. Se tem retenção na fonte, tem que entregar a declaração para fazer o acerto. Vamos imaginar uma pessoa que tem 30 anos e que tem um part-time e que tem retenções na fonte desse part-time, então, mesmo que seja abaixo, tem que entregar a declaração de IRS. E neste caso, se fosse 27 anos... Mas imagino que a pessoa recebe o valor do salário mínimo nacional. Aí já não tem retenção na fonte, não fica dispensado. Vamos imaginar, mas com recibos tem que entregar a declaração. Com recibos tem que entregar. Muito bem. Ficou, porque então, só quem tem atos isolados é que fica dispensado se o valor não esteja 4 vezes o valor do IAS. Portanto, 4 vezes 400... O indexante de apoios sociais, que é à volta de 420 euros. Portanto, quem tiver... Que é aqui uma medida muito utilizada para certos cálculos. Ou seja, uma vez, 2 vezes este valor. Temos aqui mais uma questão da Celice, vou resumir aqui na parte mais simples, em que comprámos uma casa em 2015 por 99.000 euros com empréstimo bancário. A casa foi vendida em dezembro de 2017 por 119.000 euros, sendo que o valor de dívida naquela data era de 93.400 euros, ou seja, ganhamos 25.600 euros. Deste montante temos 5.000 euros de despesas da casa vendida, ou seja, obras de melhoramento, escritura, imobiliária. Investimos também em dezembro de 2017 sem recurso a empréstimo na nova casa.
13.050 euros. A casa custou 155 mil euros e pedimos ao banco apenas 141.950, ou seja, está aqui muitos números envolvidos, mas a questão aqui é, perante um cenário deste, tem ou não de pagar mais-valia, deve preencher o anexo H, ou qual é que é o anexo a preencher? O anexo correto a preencher é o anexo G, que serve para declarar todas as transmissões onerosas de imóveis ou transações de valores mobiliários. Portanto, compra e venda de imóveis. Compra e venda de imóveis, anexo G, a não ser que o imóvel tivesse sido adquirido antes de 1 de janeiro de 89, em que aí tem que preencher o anexo G1, porque são imóveis que estão não sujeitos a tributação, mas que têm que ser declarados na mesma. Ou seja, estão isentos de pagamento de impostos. Exatamente, mas têm que ser declaradas. Portanto, e essas têm um anexo especial. Aqui neste caso, tem que ser entregue o anexo Q para declarar esta transmissão. Ok. E tem de pagar ou não a mais-valia? Não paga mais-valia se reinvestir a totalidade do valor de venda da casa deduzido do valor do empréstimo. Portanto, se esse valor for todo reinvestido na nova casa, fica dispensada do pagamento de mais-valias, porque há reinvestimento. Portanto, fica uma não sujeição a imposto. Agora, se não fazendo a concretização toda desse valor que sobra na aquisição, porque ela pede um empréstimo e julgo pelas minhas contas que fiz previamente, sim. que não terá que fazer, não faz reinvestimento total, portanto, porque ela diz que reinveste sem recurso a crédito 13.050 euros, portanto, há uma parte proporcional aos 12.550 do valor de venda deduzido do valor de empréstimo que não é reinvestido e, portanto, faz-se um cálculo da mais-valia proporcional a estes 12.000 que não são reinvestidos, que vão ser sujeitos a tributação. Ou seja, há aqui uma pequena pequena parte que vai ser sujeita a imposto. Há uma pequena parte que vai ser sujeita a imposto. Portanto, mas todos estes valores que ela indicou aqui têm que estar presentes no anexo G. Têm que estar presentes no anexo G. Tanto os referentes à alienação da casa e à compra da nova, como depois a parte do reinvestimento e do valor do empréstimo que ela abateu com a venda da casa. Muito bem. Vamos passar aqui à questão da Bela, que diz: este é o primeiro ano que estou a simular a tributação em separado, mas obtenho valores de reembolso muito díspares, assinalando solteira ou casada. No caso da tributação em separado, tenho de me identificar como solteira? Se sim, o valor de reembolso ronda os 1.000 euros. Se opto por casada, com tributação em separado, o valor de reembolso ronda os 350 euros. Acho estranho e não sei neste momento qual é o procedimento correto e pede-nos aqui uma ajuda. Bom, se ela é casada, tem que indicar que é casada, não é? E tem que identificar o outro cônjuge na declaração. Portanto, depois tem que optar ou pela tributação conjunta ou pela tributação separada. É natural que o reembolso seja menor quando opta pela tributação separada, porque as deduções à coleta também vão ser divididas a dois, não é? Porque, imagino, temos 1.000 euros para as despesas de saúde, é o valor limite das despesas. Na tributação separada, o limite vai reduzir-se para 500 euros para cada um. Portanto, pode haver aqui divergências no valor do reembolso, porque também há valores de coleta diferentes, não é? Aqui mais um leitor que manda duas dúvidas. Uma é que tenho de declarar no meu IRS os fundos de investimentos que comprei e vendi em 2017? Esta é a primeira pergunta. Pode ter que declarar, depende da operação que ele está a fazer. Se ele vendeu as unidades de participação, tem que declarar. Se fez o resgate das unidades de participação, aí já está dispensado de declarar. Só tem que declarar se ele quiser optar pelo englobamento. Ok, muito bem. E a segunda questão é: considerei nas despesas de 2014, 2015 e 2016 um apartamento que está arrendado a taxa de proteção civil no valor de 9 euros e tal em cada ano, que a Câmara Municipal de Lisboa devolveu este ano. Vou ter de fazer as 3 declarações de substituição ou não? Em rigor deveria, não é? Temos um comunicado do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que diz que os contribuintes nestas circunstâncias podem substituir as declarações de IRS sem qualquer penalidade até 31 de julho. Portanto, pode substituir a declaração e não vai ter coima.
Agora, até 31 de julho, portanto, se tem a devolução destes 3 anos, deve fazer uma declaração de substituição para cada ano. Se for só do ano transato, faz só do ano transato. Okay. É de todos os anos em que ele deduziu a taxa de proteção civil. Muito bem. Depois, mais uma questão, a da Rita, que diz: vendi um apartamento em 2017 por um preço abaixo do que tinha comprado e paguei uma comissão à agência imobiliária. O que é que tenho de registar e qual o sítio na declaração do IRS? E adianta mais 2 pontos. Relativamente a esse mesmo apartamento, tive de pagar um montante correspondente à cessação de isenção de IMI a partir da data em que deixei de lá morar. Este montante também deve ser registado na declaração de IRS? Não, começando pelo IMI, não, porque o IMI não tem nada a ver com o apuramento das mais-valias, portanto esse valor não entra para esse cálculo. Ela tem que declarar no anexo G a venda, os valores de venda e os valores de aquisição dessa casa e as despesas, vai ter uma menos-valia e não vai ter qualquer tributação. Porque é que é sujeito a tributação? É uma mais-valia, portanto um saldo positivo. Quando há um ganho, portanto quando o valor de venda deduzido do valor de aquisição e das despesas com o IMI, o IMT que foi suportado na compra, o imposto de selo, as despesas de conservação, quando esse valor é positivo, então 50% desse valor é englobado com os restantes rendimentos e tem tributação, a não ser que faça reinvestimento e que tivesse sido a casa própria, a habitação permanente que foi reinvestida noutra habitação permanente. Porque esta questão, ainda bem que fala a doutora Isabel sobre isso, que é a questão das mais-valias ou da eventual isenção, coloca-se quando estamos a falar de habitação própria permanente. E própria permanente, exatamente. Ou seja, aquela onde está o domicílio fiscal, porque se presume que a habitação permanente é o domicílio, corresponde ao domicílio fiscal. Portanto, se eu comprar uma casa, e agora com o mercado de imobiliária muito em alta, se eu comprar uma casa que nem é a minha habitação própria permanente e se a vender por um valor superior, eu vou pagar sempre imposto. Vai sempre pagar porque não tem hipótese de beneficiar do reinvestimento, porque é condição para haver reinvestimento que seja o valor de venda da habitação própria permanente, onde tinha o domicílio fiscal, seja reinvestido noutra habitação que seja afeta ao domicílio fiscal. E aqui a Ritina pergunta: finalmente fiz um pagamento por conta de IRS em 3 prestações, onde é que registra este valor? Assumindo que tem categoria B de IRS, que está no regime simplificado, no anexo B do regime simplificado, tem um quadrozinho ao lado onde indica as retenções no fundo que lhe foram efetuadas, tem um campo para colocar também os pagamentos por conta. Muito bem. Uma questão do Paulo Guerra, que diz: no início do ano procedi à atualização do meu agregado familiar no portal das finanças, união de facto com um pendente. Questão: posso optar por entregar o IRS separado do meu companheiro, entregando ele e o seu separadamente também, ficando o dependente apenas alocado a um de nós? Nesse caso, devemos ou podemos identificar o nosso estado civil como solteiro ou temos de manter unidos de facto? Simulámos as duas situações e a diferença é substancial, com benefício para a alternativa de solteiro e filho alocado ao que tem rendimentos mais elevados. Onde posso encontrar regulamentação a este respeito? Aliás, Paula Guerra, peço desculpa, a ajuda no portal das finanças é pouco clara. Bom, isto é uma matéria assim um bocadinho obscura ainda este ano, porque as pessoas puderam ir confirmar ao portal das finanças a composição do agregado familiar. E, supostamente, esta confirmação do agregado familiar era para efeitos da declaração automática de IRS, não para outros fins. Agora, nós não sabemos para que é que vai ser utilizada esta informação. Pode haver divergências entre a situação que vai ser declarada na declaração e a que consta da declaração do agregado familiar, que foi confirmada como sendo a situação a 31 de dezembro de 2017. Portanto, se a pessoa indicou uma situação e agora vai indicar outra, pode haver problemas com a validação da declaração, porque os dados não vão cruzar entre eles. Mas, de facto, é uma matéria nova que nós ainda não sabemos como é que o sistema se vai comportar ou não. Portanto, poder fazer, em teoria, pode fazer, não é? Porque até se pode ter enganado a confirmar aquela situação, mas não é uma situação que se possa dizer que não vai dar problemas, porque pode haver utilização daquela informação para outros fins. De clarificação por parte do fisco. Nós ainda não tivemos nenhuma situação dessas, portanto não sei como é que o sistema de facto está a reagir a essa situação, mas pode haver problemas de validação da declaração, porque os dados não estão a cruzar com a informação que o contribuinte deu como certa, que era a sua situação pessoal a 31 de dezembro. Muito bem.
Uma questão da Carla: sou trabalhadora por conta de outrem. Gostaria de saber se os recibos das formações que realizei, algumas pela ordem, podem ser deduzidos no IRS na área de educação e formação. As despesas com sapatilhas e fato de treino dos meus filhos para a educação física podem ser incluídas também nas despesas de educação? Começando pelo final, não podem, porque o que é que são despesas de educação? São despesas com creches, com estabelecimentos de ensino, com formação, não com equipamentos, que têm que ser emitidas por operadores que operam no setor da educação ou de creches e estabelecimentos afins. Portanto, quando ela vai comprar fatos de treino e sapatilhas, não vai ter uma fatura emitida por uma entidade com esses cais, nem com... Basicamente era, se nem com a isenção de IVA, nem comprasse através da escola, ainda poderia ser conseguido. Mas aí, como também não viria com uma despesa com isenção de IVA ou com IVA à taxa reduzida, porque esses equipamentos são sujeitos à taxa normal do IVA, nunca seriam elegíveis como despesas de educação. Porque as despesas de educação, para entrar, têm que estar isentas de IVA ou com taxa reduzida. Ok. Portanto, a taxa reduzida, estamos a falar de taxa de 6%. Okay. Sim. Portanto, essas despesas vão entrar nas despesas gerais e familiares. Muito bem. Relativamente às despesas de formação dela, temos a mesma situação. Portanto, depende quem é que foi a entidade emissora, se tem um CAI de formação ou não tem, se foram com isenção de IVA ou com taxa reduzida, eu não acredito, porque essas despesas ou estão isentas porque a entidade formadora está acreditada e beneficia de isenção, ou então são despesas sujeitas à taxa normal de IVA. Portanto, provavelmente ou entrarão aí como despesas de formação se estiverem com isenção de IVA ou nas despesas gerais e familiares. Muito bem. Mais uma questão: estou desempregada desde março de 2017, estou isenta de entregar o IRS? Relativamente ao subsídio de desemprego, sim, porque o subsídio de desemprego não está sujeito a IRS. Agora, se teve rendimentos antes ou tem rendimentos de outras naturezas que estão sujeitos a englobamento obrigatório, aí já teria que entregar declaração de IRS. Portanto, depende da estrutura de rendimentos que teve até março. Ok. Uma questão do Jorge: tem um cliente que faz recibos de rendas manuais, acontece que se esqueceu de entregar em papel o modelo 44, relativamente aos anos de 2016 e 2017. Gostaria de saber se ainda pode entregar e se haverá lugar a coima ou não. Corretamente deve entregar, não é? Até porque em 2017 pode haver divergências entre as rendas declaradas pelos inquilinos e o facto de não estar no portal das finanças essa informação. Como é uma declaração entregue fora de prazo, está sempre sujeita a coima. A coima mínima são 150 €, pode haver redução. Tanto quanto é do meu conhecimento, a autoridade tributária ainda não está a aplicar coimas para esses casos. Ok. Aqui uma questão do Francisco: já entreguei a minha declaração de IRS de 2017 e neste momento está em estado pendente de avaliação. Hoje, quando acedi ao banco online, reparei que o banco não me enviava as cartas relativas ao IRS, porque tem uma área com essas consultas. Sendo assim, e uma vez que em 2015 tinha adquirido ações e que as vendi no decorrer de 2017, julgo que as devia ter declarado, pelo menos os rendimentos obtidos em 2015 e 2016. No entanto, os rendimentos obtidos foram taxados. Se devo corrigir os rendimentos, como posso fazê-lo? E agora, em 2017, uma vez que já entreguei a declaração, posso fazer alguma correção? As ações são estrangeiras, que anexo devo usar para declarar os rendimentos, as mais ou menos valias? Ou seja, estamos aqui a falar de investimentos mobiliários, neste caso, de ações estrangeiras. Como é que podemos responder aqui ao nosso leitor? Ele ainda pode substituir a declaração até 31 de maio sem qualquer penalidade. Algum limite? Limite não, pode substituir as vezes que forem necessárias. Se calhar começa a ser estranho ao final de muitas dentro do prazo, sim. Não tem qualquer coima, portanto, até 31 de maio às 23h59 pode entregar uma declaração de substituição, sem coimas. Essas ações, a venda dessas ações deve ser declarada no anexo J, porque são ações do estrangeiro, e relativamente aos dividendos que recebeu de anos anteriores, também deveria substituir as declarações para colocar esses dividendos no anexo J da declaração e mencionar nos anos correspondentes. Portanto, tem que ir à declaração de 2016, eventualmente. Exatamente, 2015, se já recebeu, 2016, substituir, para colocar lá esses dividendos, bem como o imposto que ele já pagou no estrangeiro, para fazer o acerto.
Muito bem. Aqui a questão da Juliana. A minha avó faleceu em janeiro de 2017. Era viúva e não tinha bens. Informei-me na repartição de finanças na área de residência dela para saber se teria de entregar IRS referente a 2017. Uma vez que ela tinha na retenção na fonte 48 euros. Deveria entregar e assim fiz. Segundo o simulador, ela terá direito a esse reembolso. Uma vez que, a quando do seu falecimento, encerramos a conta bancária dela, ela receberá um cheque. Como devo proceder para receber esse valor? Uma vez que a minha avó não tinha bens, não se fez habilitação de herdeiros e nesta altura não faz sentido fazer e pagar cerca de 250 para receber 48. Será que nos consegue ajudar? Pode fazer no portal das finanças, no e-balcão, um pedido de cedência de créditos a favor de um dos herdeiros. Vai ter que fazer prova com a certidão de óbito, do óbito da senhora e uma certidão de nascimento dos herdeiros para comprovar que tem legitimidade para receber o reembolso. E à partida a autoridade tributária irá devolver esse valor. Muito bem. Aqui uma questão da Alice. Os meus pais vivem no estrangeiro e nunca fizeram o IRS em Portugal. No entanto, o ano passado receberam uma pequena herança, algum dinheiro pela venda da casa da minha falecida avó. E eu tenho que fazer o IRS por eles, no entanto nunca fiz. Como deve proceder neste caso? Ou seja, é necessário fazer o IRS, uma vez que estamos a falar de um rendimento obtido cá, mesmo nunca tendo feito IRS? As vendas de imóveis são sempre tributadas no país onde o imóvel está localizado. Portanto, admitindo que eles eram comproprietários do imóvel, têm que fazer uma declaração modelo 3, como não residentes, para declarar no anexo G as cotas partes do valor de venda e do valor de aquisição, que aí, tendo sido por herança, será o valor que serviu de base ou que serviria de base à liquidação do imposto de selo e, portanto, apurar essa mais-valia e serão tributados como não residentes. Muito bem, portanto tem de preencher a declaração. Aqui uma questão da Lourdes, venho pedir ajuda, por favor, sobre o preenchimento do anexo G de IRS relativamente às mais-valias. As mais-valias é aqui um tema muito recorrente e surgem sempre muitas dúvidas. Dizem que tenho de preencher o quadro 9 desse anexo, mas não consigo perceber como é que se preenche. Penso que tem a ver com pequenos reforços de uma carteira de fundos BPI Liquidez. O banco enviou-me apenas um mapa englobando as VMs, serão os valores mobiliários registados, e eu não sei o que devo colocar nos diferentes espaços dos quadros, uma vez que o banco não me enviou o valor dos investimentos. Pede desculpa pelo incómodo e pede-nos aqui uma ajuda se nós conseguimos aqui orientá-la. Bom, à partida, se ela só recebeu o registro, não houve transações. Portanto, o que ela tem que confirmar com o banco é se houve transações ou não houve transações. Havendo transações, ela tem que declará-las no anexo G e tem que, ou o banco lhe dá esse resumo, ou ela tem que procurar nos documentos de aquisição os valores de aquisição e as datas de aquisição. Porque quando há vendas de títulos, sejam eles de qual natureza forem, tem que se aplicar um critério que é o FIFO. Portanto, ou seja, tem que se declarar que se venderam em primeiro lugar os títulos comprados há mais tempo. Portanto, é preciso fazer essa pesquisa na documentação dos anos anteriores, se ela tem essa informação, ou então solicitar ao banco que lhe dê essa informação. Muito bem. Depois temos aqui mais uma questão que é aluguei uma casa no Porto, neste caso arrendei uma casa no Porto onde moro atualmente. Posso deduzir a despesa no meu IRS apesar de ainda não ter alterado a minha morada fiscal? Não pode, porque só são dedutíveis como despesas elegíveis para efeitos de dedução à coleta as rendas relativas ao domicílio fiscal. Portanto, à habitação onde está centrado o domicílio fiscal. Portanto, para quem tem casa arrendada, tem que fazer a alteração do domicílio fiscal para que essas rendas... Fazer essa alteração pode-se fazer no portal das finanças? Pode-se fazer no portal das finanças, sim. Ok, porque caso contrário não vai poder deduzir as rendas. Mesmo que as pague? Mesmo que as pague, exatamente. Muito bem. E a dedução ainda tem como limite 502 euros para efeitos de rendas, portanto ainda é um valor considerável. Muito bem, fica então essa indicação. Tenho um PPR com depósitos mensais, mas o valor não aparece inscrito no portal das finanças. Como devo proceder? Indicá-lo no anexo H, no quadro dos benefícios fiscais, pode inserir o valor dos reforços que foi fazendo ao longo do ano. E mais uma questão que temos, já tentei fazer a entrega do IRS este ano e ao fazer a simulação fiquei assustada a pensar que estaria a fazer alguma coisa errada. Diz-nos esta leitora, passa a explicar, eu e o meu marido somos ambos
reformados, não tivemos nenhuma alteração dos valores de rendimento obtidos de 2016 para 2017 e no ano passado tive um reembolso de cerca de 900 euros. Este ano não tenho absolutamente nada a receber. Gostaria que me informassem como é que isto é possível, uma vez que, segundo as notícias, até houve um desagravamento fiscal. Doutora Isabel, consegue-nos ajudar aqui a este casal de reformados? Bom, efetivamente houve um desagravamento fiscal com a extinção da sobretaxa para rendimentos inferiores a 20 mil euros. Portanto, relativamente às taxas de imposto não houve qualquer alteração. Portanto, a partir da coleta deveria ser semelhante à do ano anterior. Portanto, o problema pode estar do lado das deduções à coleta. Podem não ter confirmado despesas dedutíveis à coleta no portal das finanças. Imagino que foram ao supermercado, não compraram, não deram o número de identificação fiscal para efetuar as aquisições, podem ter perdido até 250 euros de dedução à coleta por cada um dos sujeitos passivos. Portanto, creio que o problema estará aí. Portanto, o que devem verificar é o que é que têm no portal das finanças como deduções à coleta para ver se têm alguns justificativos que possam aumentar o valor das deduções ou então depois apresentar uma reclamação ainda da liquidação se não tiveram essas despesas. Portanto, creio que o problema estará do lado das despesas. Muito bem. Ficam aqui as nossas sugestões e dicas. Agradecer aqui à doutora Isabel Silva, Task Manager da Conceito, por todas estas explicações. Espero que tenham sido úteis para todos vós. Aproveitamos para agradecer também a participação de todas as pessoas que nos enviaram dúvidas e perguntas. Quem tiver questões a colocar, podem colocá-las nos comentários. Podem enviar também por e-mail para info@moneylab.pt. Não se esqueçam então de deixar aqui a vossa avaliação, o vosso like, o vosso comentário, e podem também sempre acompanhar tudo em Moneylab, ou seja, o site www.moneylab.pt. Nós temos encontro aqui marcado novamente no próximo consultório de IRS com a doutora Isabel Silva e com a Conceito. Encontramos então no próximo vídeo. Obrigada.